Pessoal, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex novamente para dar continuidade aqui na leitura do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos ler o capítulo 11. Eu queria mandar um abraço aí pro pessoal do Facebook, do WhatsApp, dos grupos e também do YouTube, beleza? A imagem vai estar um pouco ruim, pessoal, porque o ambiente aqui está bastante escuro, né? Então espero que dê para você compreender. Não há ter muito na imagem, não. Vai mesmo no conteúdo, no áudio. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 11, beleza? Se por acaso você não recebeu ou não acompanhou os outros capítulos, manda um oi aí pro 61 991 19 24 21, irmão Alex, que eu mandarei para você com todo prazer, tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Yeshua, quando eu falar Yeshua, coloque na sua cabeça que eu estou falando Jesus, beleza? Para que você venha compreender. Yeshua e os discípulos aproximaram-se de Jerusalém, estavam perto de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Yeshua enviou 2 dos discípulos e disse-lhe: ide até o povoado ali na frente, e logo na entrada encontrareis amarrado um jumentinho, no qual ninguém ainda montou. Desamarre-o e traze-o. E se alguém vos perguntar por que faz isso, responderei: o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Vai usar e depois entrega novamente. É como se pediu emprestado. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado em um portão, fora na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: que está fazendo, desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam: conforme Yeshua tinha mandado, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho até Yeshua, puseram seus mantos em cima, e Yeshua montou. Muitos estenderam seus mantos no caminho, enquanto outros espalharam ramos, apanhado no campo. Aqui, pessoal, nesse versos aqui, no versículo 8, você vê que a Igreja Católica, através dessa passagem, eles têm até uma tradição, né, eu não sei qual é o dia, de eles levar um ramozinho, né, para a igreja, simbolizando isso aqui. Precisa, mas eles fazem. É uma tradição católica, né? Não quer dizer que quem não faz esteja errado, não. Isso é a doutrina que eles acham interessante fazer. É a lembrança lá, né? Os que iam à frente e os que vinham atrás clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais altos do céu. Yeshua entrou em Jerusalém e foi ao templo. Lá observou todas as coisas. Mas como já era tarde, ele e os 12 foram para Betânia. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, Yeshua sentiu fome. Avistando de longe uma figueira coberta de folhas, foi lá ver se encontrava algum fruto. Chegando perto, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então reagiu dizendo à figueira: nunca mais ninguém coma do teu fruto. Os discípulos ouviram isso. Foram então a Jerusalém. Entrando no templo, Yeshua começou a expulsar os que ali estavam vendendo e comprando.
derrubou as mesas dos que trocavam moedas e as bancas dos vendedores de pombas. Né? Por que vendedoras de pomba? Nessa época o pessoal fazia o sacrifício. Né? Para quem ainda não tem conhecimento, era feito o sacrifício. Exemplo, de uma criança tinha o sacrifício de uma pomba, tinha os sacrifícios pelos pecados, né? Expiação. Então você vê aqui que era meio que um comércio. Interessante nós atentar para isso. Eu vou até fazer um vídeo depois falando sobre o templo, o significado do templo. Quando você vê a palavra templo, não quer dizer que ele estava dentro do templo, entendeu? A marquise do templo, normalmente quando fala templo, ele estava ali andando. Era um local público que as pessoas passavam, entendeu? E aí por isso que fala templo. Então depois eu vou ver um vídeo direitinho explicando tudo isso, beleza? Também não permitiu que se carregasse objetos passados pelo tempo, pôs-se a ensinar e a dizer-lhe: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Interessante aqui que é para todos os povos, né? Vós, porém, fizeste dela um antro de ladrão. Quando ele fala assim, vós, porém, fizeste dela um antro de ladrão, ele está falando isso aqui para pessoas específicas. No próximo versículo já mostra para quem que ele estava falando isso, né? Quem mataram ele, com certeza, né? Quem o prenderam. Aí está bem assim, o sumo sacerdote, olha aí a palavra, e os escribas. Que são os escribas? Que escrevia as leis. Ouviram isso e procuraram um modo de matá-lo. Então, olha para quem que ele falou que eles fizeram do templo um antro de ladrões, né? Mas tinha medo de Yeshua, pois a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Yeshua, ele estava trazendo uma doutrina, uns ensinamentos diferentes. E quando anoiteceu, Yeshua e os discípulos foram saindo da cidade. De manhã cedo, ao passarem, verificaram que a figueira tinha secado desde a raiz. Pedro lembrou-se e disse: mestre, olha a figueira que amaldiçoou, secou. Yeshua lhe observou: tendes fé no Criador? Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no coração, mas acreditando o que vai acontecer, então acontecerá. Isso aqui, pessoal, é interessante. Não quer dizer, né, que eu vou falar assim, montanha, sai daí e vai para outro local. Não, aqui Yeshua está falando que se nós tivermos fé verdadeiramente e não duvidar, aquilo que nós pedirmos em oração, nós seremos atendidos. Interessante, né? Vamos ver aqui o versículo para que venha continuar e complementar o que ele falou em cima. Por isso vos digo, tudo o que pedis na oração, olha aqui, tá vendo? Se explica, algumas passagens elas se explicam. Tudo o que pedis na oração, crendo que já recebestes, e vós será concedido. E quando estiveste de pé para a oração, se tende alguma coisa contra alguém, perdoe, para que vosso Pai que estás nos céus também perdoe os vossos pecados. Né? Interessante que ele colocou um negócio aqui interessante, pois quando nós estivermos orando, e se nós lembrarmos que temos algum problema com algum irmão,
nós temos que primeiro perdoar o irmão ou pedir perdão para que as nossas orações venham a ser atendidas e que o Pai perdoe os nossos pecados. Que não venha ter impedimento, né, as nossas orações, o nosso contato com o Eterno. Bastante interessante. Yeshua e os discípulos foram outra vez a Jerusalém, enquanto andava pelo templo. Olha, andava pelo templo. Porque o templo, a gente tem que entender o seguinte, o templo em si, quando fala templo, não é só o local onde as pessoas entram, era uma marquise, era um local imenso que todo mundo tinha acesso, as pessoas podiam passar livremente. Por isso que ele estava aqui, ó, andando pelo templo. Os sumos sacerdotes, os escribas e os anciões, depois é importante você pesquisar sobre os sacerdotes, sobre os escribas e sobre os anciões. Foi eles que mataram Yeshua. Eles que mataram Jesus. Se aproximaram de Yeshua e lhe perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? E ele falou diversas vezes que ele fazia aquilo em nome pelo dedo de Deus, né, pelo dedo do Eterno. Ele fazia aquilo pelo poder do Eterno. Yeshua disse: vou fazer uma só pergunta. Responder-me-ei e que eu vos derei e eu vos falarei com que autoridade faço isso. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondendo-me, eles discutiram entre si, se responderam: do céu. Ele dirá: por que não acrediteis em João? Vós então respondeu: dos homens. Ele tinha medo do povo, já que todos diziam que João era realmente um profeta. Responderam então a Yeshua: não sabemos. E Yeshua retrucou: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Terminamos então o capítulo 11. Espero que você esteja gostando. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar aí no WhatsApp, que eu falei no início do vídeo, que nós vamos estar trabalhando para poder responder, para poder trazer uma resposta mais clara possível. Que o Eterno possa estar abençoando todos, em nome de Jesus. Um abraço do irmão Alex.